Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito, um programa da sua TV Universitária, canal 14 da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje nós vamos trazer para vocês um tema de bastante relevância, que é sobre os empréstimos consignados e o reflexo que ele vai trazer na vida do idoso. E para isso a gente convidou para debater com a gente a defensora pública, a doutora Mariela Pitteri. Tem um nomezinho um pouco difícil, a gente já vai se apresentando aqui, doutora. Seja bem-vinda, né, ao programa. Prazer, doutor. Obrigada. E também convidamos o doutor Rafael Castelo Branco, presidente da Comissão do Idoso da OAB Ceará. Doutor Rafael, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Doutores, a gente vive hoje uma mudança legislativa recente do novo CPC, algumas leis também mudaram, e às vezes passa de largo, não é isso? Vai passando... embora seja publicada uma lei, mas não se é dado publicidade dela. E é importante a gente debater sobre esses casos. O que nos chama a atenção hoje, notadamente, é essa questão do empréstimo compulsório do empréstimo consignado e o reflexo para a maioria da população que se utiliza dele, que são os idosos. Doutora, qual foi a mudança mais recente que chama a atenção e o seu impacto para o idoso? Olha, doutor, a Lei 10.820, que é a lei que trata do empréstimo consignado, trouxe uma alteração legislativa resultante da conversão da medida provisória na Lei 13.172. Essa lei, basicamente, aumentou a margem do empréstimo consignado sob o argumento de debelar a crise econômica, que era de 30% para 35%, ao passo em que também permitiu que os juros do cartão de crédito e dívidas decorrentes do cartão de crédito fossem parceladas nesse empréstimo consignado. Com isso, criou-se um novo serviço financeiro, que já vem obtendo repercussões no âmbito jurídico, através de ações judiciais. Eu, por exemplo, pessoalmente já venho experimentando idosos com esse problema. Ele vai contratar o serviço que ele acredita ser tão somente um empréstimo consignado e é surpreendido com a fatura, porque o novo serviço financeiro que foi trazido com essa alteração legislativa, basicamente seria uma venda casada, um negócio jurídico simulado, enfim, qualquer tipo de defeito do negócio jurídico, porque há um nítido rompimento da base objetiva do negócio, que consiste no cartão de crédito do empréstimo consignado. Ao passo em que ele tem os descontos na renda dele, ele também vai gerar uma fatura no cartão de crédito para poder arcar com esse ônus. Enquanto os juros do empréstimo consignado são pequenos, os juros do cartão de crédito, ainda do consignado, ultrapassam 60% ao ano. A gente vive no Brasil uma experiência inédita no mundo, talvez, de termos cartão de crédito que oneram o consumidor em 500% ao ano. Então, é uma situação sobremaneira grave quando a gente está tratando de um consumidor índio vulnerável. É um hipervulnerável, é o idoso vulnerável, o consumidor que realmente merece uma proteção, uma tutela por parte do Estado, uma visão do ponto de vista do judiciário sobre essa situação. É interessante, doutor Rafael, que nessa crise, né, que a gente, como todo que o Brasil vive, o mundo todo vive, sempre se tenta tirar do lado mais fraco. E é o que me parece que o que a doutora Mariela está colocando é exatamente isso, né? A gente pega um grupo fragilizado duplamente por ser consumidor e por ser idoso, que supostamente deveria ter uma proteção do Estado, e a gente se depara com mais uma surpresa dessa, não é isso, doutor? Sem dúvida. Hamilton, ao público idoso, a gente consegue visualizar muitos desafios, né? Esses desafios vão desde o acesso físico, né, às instituições bancárias, né, onde, por exemplo, você vê que as filas tidas como prioritárias muitas vezes proporcionam ao idoso um atendimento mais lento do que o atendimento sem a prioridade, né? Você vê um processo de globalização que impõe à pessoa idosa a necessidade de que ele possa movimentar máquinas, computadores e serviços que antigamente eram feitos por colaboradores das instituições bancárias, hoje basicamente são restritos a essas máquinas, né? E, naturalmente, a própria natureza do serviço são naturezas que muitas vezes são muito complexas, né, para o conhecimento popular principalmente. Né? Então, por exemplo, muitas vezes o idoso
ele só sabe que tem um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário quando ele vai receber no banco aquele valor e chega um pouquinho menor do que ele esperava, né? E muitas vezes ele sequer firmou aquele pacto, né? Então, existe muitas denúncias. Lá na OAB a gente recebe com muita frequência denúncias de idosos que são surpreendidos com empréstimos e outras transações bancárias que sequer eles reconhecem a sua origem. Doutor, e na defensoria, o público, ainda, eu lembro que há algum tempo era, não sei como é que está hoje, ainda esse público é maior de pessoas idosas? Olha, no Cível, que é onde eu atuo, Perfeito. é um público bem volumoso, porque dispõe de tempo e também são as pessoas que são atingidas por esses serviços financeiros, porque o serviço financeiro não é o único existente, o empréstimo consignado. Existe o desconto na conta corrente, como o doutor Rafael está falando, às vezes ele cumula dois tipos de dívidas diversas perante várias instituições financeiras. Então, ele realmente precisa do serviço da defensoria, seja através do núcleo do consumidor, que é para o público em geral, ou para o núcleo do idoso, que nós também contamos com ele, e percebemos um incremento substancial. As crises econômicas impactam nesse público, pensionistas, idosos. Por quê? Porque muitas vezes eles são os arrimos de família, né? Numa situação tão precarizada. Que a gente vê isso, a máscara, porque qual é o ideal de ser do empréstimo consignado? É justamente a segurança que ele tem, que justifica ter um juros menor. Como a doutora colocou, Rafael, a gente tem aí por trás uma outra espécie de empréstimo, mascarado de empréstimo consignado, que tem esses juros exorbitantes, que é a questão do cartão de crédito. Doutores, uma pergunta para os dois agora. O que é que a gente, enquanto sociedade, enquanto OAB, enquanto Defensoria Pública, o que é que nós podemos fazer para movimentar o Estado para que se abram os olhos contra isso e com relação à população em geral? Bom, o Estatuto do Idoso, que agora recentemente, agora no início de outubro, completou seus 13 anos, né, de existência, ele atribui... Um pré-adolescente ainda, um pré-adolescente, né? Ele, inspirado no que tem no artigo 230 na Constituição, ele atribui à família, à sociedade e ao Estado a proteção integral, né, e o estímulo à participação da pessoa idosa na sociedade de uma forma geral, né? Então, esse dever de proteção, ele deve partir, obviamente, das instituições, né, mas também das famílias. Então, a gente orienta a você que tem um idoso em casa, que possa sempre buscar informações antes mesmo de realizar pactos, quer sejam pactos bancários, quer sejam pactos do direito consumidor, estrito senso, né? Que você possa sempre buscar ler os contratos. Se o idoso, de repente, pretende fazer uma transação que envolve valores maiores, a aquisição de um imóvel, a aquisição de um carro, que possa sempre... se ele não tiver plenamente orientado, ou se ele tiver dúvidas sobre o contrato, que ele busque sempre estar acompanhado ou de um familiar ou de um profissional que possa dar essa melhor orientação. Então, pois não. A outra parte, eu acho que vem da sensibilização do judiciário, inclusive nessa nova tônica do novo CPC, que trouxe o sistema de precedentes, que é fazer justiça do caso concreto. O juízo a priorístico, ele já é realizado pelo legislador. O sistema que nós implantamos aqui no Brasil, através do novo Código de Processo Civil, não é exatamente um sistema de common law. Quer dizer, de stare decisis e holding e precedentes que vinculam, tal como ocorre em outros países de tradição common law. Por quê? Porque nós somos um país extremamente legiferante. Nós temos os legisladores que trabalham a prioristicamente, tentando imaginar situações da vida fenomênica que podem repercutir no mundo jurídico. E daí vem a edição das leis. Então, é muito importante que o 330 do CPC passe a ser vislumbrado como um instrumento de otimização da justiça, de entregar a tutela jurisdicional efetiva, porque negar-se essa justiça, barrando o acesso dessas pessoas ao judiciário, com indeferimento liminar de petições iniciais, todos esses institutos que foram trazidos para otimizar o sistema de justiça, isso não traz justiça, isso não dá concretude aos direitos fundamentais inscritos no artigo 5º da Constituição. Então, eu penso que, além do que o doutor Rafael está falando, que realmente é um papel importantíssimo da sociedade, do esclarecimento, dos prepostos, do acesso à informação, de tudo que já está no nosso CDC há muito tempo, desde a década de 90. Agora, com esse novo CPC, é fundamental que nós tenhamos sensibilidade
em relação a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que vão procurar serviços financeiros e que são um verdadeiro engodo. Inclusive, no New York Times, disseram que os AJs americanos eles sentiriam vergonha de cobrar as taxas de juros que não são impostas. E, às vezes, as taxas que são fixadas no Banco Central, elas não têm qualquer pertinência da taxa de juros cobrados ao consumidor final. Temos que parar para questionar isso, os economistas, as pessoas que são mais esclarecidas em saber quais são as taxas que estão sendo aplicadas ao público, desde a revogação dos parágrafos do artigo 192 da Constituição, e que, inclusive, rendeu ensejo a ADI 2316 no STF, e que já foi julgado através do RS 592377, que é exatamente tratando do limite dos juros no Brasil. É algo a ser discutido, é algo a ser pensado, e enquanto isso não é discutido no âmbito legislativo, talvez no âmbito do judiciário, ao invés de indeferir a petição inicial, porque não foram apontadas as cláusulas às quais pretendemos controverter, ou não foi depositado o valor que se entende em controverso, que passemos exatamente a questionar que limites que dão concretude aos direitos fundamentais do cidadão, sob a ótica da teoria da base objetiva do negócio jurídico que está no CDC, e quais negócios jurídicos, defeitos dos negócios jurídicos que já temos no Código Civil que podem dar respaldo a esse consumidor vulnerável. É interessante que o Brasil faz uma certa importação de algumas leis, ele pesca um pouco da Alemanha, pesca um pouco de Portugal, pesca um pouco da Itália e peca ao acrescentá-lo no sistema nacional sem fazer a devida adequação. Você tem inúmeras normas que são perfeitas ali na teoria. Aí vai o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito. O novo CPC, a ideia era trazer agilidade, talvez tenha até trazido essa agilidade, porém, colocou de lado o direito, que é o mais importante, embora haja prioridade do julgamento de mérito das causas. Tá, com relação a isso a gente não está debatendo. Mas com relação e o meu direito particular, que é justamente o contrário do que a doutora colocou. A gente encontra, doutor Rafael, nessa linha de raciocínio da doutora Mariela, um engessamento do Poder Judiciário com essas normas? É isso que a gente está vendo agora? Na realidade, o que a gente necessita é de um grande pacto social, né? A gente fala aqui do Poder Judiciário, mas eu acho que todos os poderes, e a própria sociedade civil organizada também, ela faz parte desse pacto, né? É óbvio que, por exemplo, a gente tem leis muito bonitas no papel. Eu costumo dizer nas nossas intervenções, né, nas universidades e tudo, que se um francês ou um alemão vir o Estatuto do Idoso nosso aqui do Brasil, certamente ele vai perguntar que país é esse que eu quero ir para lá. Né? Mas o nosso desafio hoje em dia é realmente dar uma concretude, né? A gente transformar aquela lei, né, deixar de ser uma lei meramente simbólica e ser uma lei de fato efetiva. Um ponto que eu acho interessante, Hamilton, frisar, é que essa relação entre o idoso e o consumo é uma relação cada vez mais crescente. Né? A gente vê hoje já inúmeras empresas que têm um foco prioritário, né, na pessoa idosa, são agências de turismo voltadas para o turismo da pessoa idosa, e enfim, isso mostra o quê? Que aquela ideia, concepção antiga de um idoso enquanto população economicamente inativa, ela está cada vez mais obsoleta, né? Na verdade, o idoso ele tem um certo protagonismo, a todo momento ele firma pactos, e esses pactos, obviamente, devem ser revisados não só pela sociedade, mas também, em última instância, né, do próprio Poder Judiciário. Claro, interessante que em vários locais do mundo há uma legislação, uma proteção específica, por exemplo, a publicidade com relação à criança. Olha, não se pode, até determinado horário, ter propaganda sobre brinquedos, porque, obviamente, aquela criança vai internalizar aquilo e vai fazer com que o pai compre e tal, isso voltado para o direito do consumidor. Trazendo essa leitura para o idoso, a gente vê muitas vezes no banco, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a primeira coisa que você chega numa máquina daquela, ela vem logo a primeira capa enorme, um ok grande, perguntando se você quer fazer um empréstimo compulsório. Aqui no Brasil eu não vejo muito isso, doutora, na prática, não é acontecendo. Tem o contrário, parece que há uma proteção das instituições financeiras contra o idoso, como se o idoso fosse a parte forte dessa relação, não é isso? Exatamente. E a ideia de que o devedor está compelido ao pagamento. Sim, nós temos a honra, a moral e inúmeros outros institutos aliados ao direito que
colocam o consumidor na posição de devedor e que deve adimplir com seus contratos. E, a princípio, as pessoas devem adimplir com seus contratos. Acontece que, da maneira como está sendo instituído, estamos transformando essas pessoas em servos por dívida. Porque um idoso que tem vários empréstimos com diferentes instituições financeiras que se fundem, compram dívidas umas das outras, um conglomerado se une a outro conglomerado, ele nem sequer sabe a quem deve. Ele vai procurar um preposto na instituição financeira e, de repente, ele percebe que ele refinanciou aquela dívida com uma vantagem econômica muito insignificante. Então, nós devemos começar a fazer o questionamento sobre a questão da publicidade. O CDC já vem no artigo 39 trazendo, né, a propaganda abusiva, aquilo que não pode ser feito com o consumidor de maneira a ludibriá-lo. Também o artigo 51, que torna nula essas cláusulas que tentam colocar o consumidor numa situação de desvantagem que ele sequer consegue perceber. Ao passo em que o artigo 2º estabelece que o CDC é norma de ordem pública. Então, nós temos, como o doutor Rafael falou, o Estatuto do Idoso, inclusive, criminaliza a situação de pessoas que tentem tirar vantagem do consumidor nessa área econômica. O CPC, só retornando, o CPC é uma construção paulatina, então nós ainda não sabemos a repercussão que o CPC vai ter daqui a décadas. Nós tínhamos um CPC de 73, com influência italiana, de Lima. Aquele CPC ele foi construído jurisprudencialmente. Nós temos um novo diploma que também merece ser construído com esse olhar. Não é porque nós estamos passando por um momento delicado de austeridade que nós vamos esquecer que os direitos sociais são a tônica da Constituição de 88, que nós estamos aqui para consagrar esses direitos, que o crescimento do papel de instituições como a Defensoria Pública, o Judiciário ganhou um protagonismo, o Ministério Público, outros órgãos que promovem a defesa do consumidor, a OAB sempre esteve também, né, nessa sintonia, é de consagrar uma Constituição diferente, uma Constituição que eleva o cidadão a um patamar de se tornar digno através dela. Eu acho que é isso que nós devemos nos orientar, realmente é muito importante. Doutora, pegando um gancho, aqui já, Rafael, já pegando, não deixando cair a peteca com relação ao que a doutora está colocando, a doutora fez um artigo que em breve deve estar sendo publicado pela revista da Defensoria Pública, não é isso, sobre esse tema. No seu ponto de vista, quando a instituição bancária mostra algo, mostra um determinado contrato, mostra um empréstimo com uma feição de empréstimo consignado, mas por trás há outros interesses, isso está se mostrando com que figura? A gente vê um dolo, a gente vê, não houve má fé, houve apenas um equívoco no contrato, há uma simulação, há uma fraude. Como é que a doutora conclui esse pensamento com relação a esse caso? Eu penso que é uma excrescência jurídica tão absurda que eu poderia enquadrar em diversos institutos, desde o rompimento da base objetiva do negócio jurídico, que serviu exatamente para enquadrar vários defeitos do negócio jurídico já previsto no Código Civil, quanto os próprios defeitos do negócio jurídico do Código Civil. A exemplo da simulação, que ao invés, talvez, das ações serem tentadas sob a ótica de inexistência do negócio jurídico, quando o consumidor sequer tem ideia do que ele celebrou, quando ele tem uma ideia de que ele contraiu um empréstimo consignado, mas ele não fazia ideia de que produto financeiro ele estava contratando, certamente pelo rompimento da base objetiva do negócio ou pelo Código Civil, uma simulação, lesão. Quer dizer, tem as nuances, né? E se a gente for parar para olhar... com vários galhos aí. É só, por exemplo, parando para pensar, ele vai lá, ele comparece à instituição financeira para pedir um empréstimo de, exemplo, R$3.000. Eles vão dividir esse empréstimo em 80 parcelas de R$100. Eu vou só fazer uma parte aqui, que eu não estou colocando juros e tal, então são juízos hipotéticos aqui que eu estou fazendo, mas que eu já estou me deparando com esse tipo de problema nas ações judiciais que a Defensoria tem movido. E quando ele faz esse empréstimo, ele acredita que ali se encerrou a relação jurídica que ele pactuou. Ele contraiu um empréstimo consignado, ele celebrou aquele tipo de contrato. De repente, ele é surpreendido com uma fatura de cartão de crédito, que é exatamente como a margem só autorizou um aumento de 5% e a maioria dos idosos já tinha os 30% comprometidos, a quantia que é remanescente vai exatamente para uma fatura de cartão de crédito, que vai gerar uma fatura de cartão de crédito que, de início, digamos que ele coloque ali R$3.000 para obter 100% de juros, que é o que acontece.
nós temos situações no Brasil de juros nominais, inclusive no empréstimo consignados, superiores a 100% ao ano. É só abrir, acessar a taxa, as estatísticas do Banco Central, que lança as taxas de juros, que sequer nós conseguimos calcular a taxa média de mercado, e essas taxas, elas são bem variadas, depende de instituição financeira para instituição financeira, mas todas realmente são bem altas. Infelizmente, como a doutora colocou, aquele limite de 12% ao ano, esqueça isso, né? Assim, tudo isso só nos faz perceber a necessidade de, principalmente, de uma educação financeira, né? Uma educação que transcende até a discussão do próprio idoso, né? Nós brasileiros não temos aquela cultura de planejar, né? Muitas vezes assumimos compromissos que a gente só vê o tamanho dos desafios depois que a gente já está imerso, né? Depois que a gente de fato pactuou. Então, é interessante que você, idoso, quando a realização dos seus pactos, que seja, primeiramente, analisar a conjuntura, né, que você está, analisar não só o momento em que se vive, mas também um futuro a médio e longo prazo, né? Geralmente esses pactos, esses empréstimos são feitos em até 60, 72 meses, 96 meses. Às vezes a gente não faz o cálculo, como a doutora colocou, de quanto em percentual a mais eu vou ter que pagar isso. Eu olho, cabe no meu bolso por mês? Cabe, então eu faço. Exatamente. A gente não sabe, porque principalmente num país imerso em grandes desafios, né, é interessante que se tenha esse olhar, né? Então, é necessário também que se observe os pactos que você está fazendo, né? Muitas vezes os contratos, eles têm acoplados ao contrato original, né, ao contrato principal, contratos acessórios, que em determinado sentido é até condenado, né, pelo próprio CDC, essa questão da venda casada, né, e tudo. Então, é interessante que se tenha esse olhar mais crítico, não só do panorama financeiro, dos compromissos que você está assumindo, mas também de todas essas conjunturas jurídicas que a doutora Mariela está trazendo. Interessante essa bola de neve. Eu até cometi um ato falho no começo do programa, chamando o empréstimo consignado de empréstimo compulsório, porque está acabando a gente a ser obrigado a fazer um empréstimo para ter que pagar um empréstimo. E a gente sabe que isso, trazendo para o campo empresarial, qualquer empresa que faz isso, ela tende a quebrar. Quando você aumenta aí o percentual de 30% para 35% da margem de que pode fazer o empréstimo, na verdade você não está sendo bonzinho, não. Você está querendo o seu, né, enquanto instituição financeira. Quando você aumenta de 30% para 35%, você está comprometendo a renda do idoso ou de quem vai utilizar o empréstimo compulsório com mais de 5%. E para pagar empréstimo, a gente sabe que isso cria uma bola de neve, né, doutora? Com certeza. A situação é tão calamitosa e nós não temos conseguido muito êxito em ações revisionais no âmbito do próprio STJ, o que é lamentável. Claro. Existia uma época na qual os nossos entendimentos eram amparados pela Corte da Cidadania. E agora, eu venho acompanhando desde 2008, porque eu passei pelo CIV, eu fui defensora do Núcleo de Defesa do Consumidor. Então, realmente, nós precisamos acompanhar, inclusive quando o sistema de precedentes, através dos recursos repetitivos da repercussão geral, exija que sejam observados esses institutos para poder mover a ação, sob pena de não ser imputada uma lide temerária ou algo do gênero. Então, a revisional não tem tido muito êxito hoje no judiciário. Por quê? Porque às vezes o juiz requer a emenda da inicial para que se aponte as cláusulas nas quais se pretende controverter, para que nós depositemos os valores que nós entendemos em controvérsia. Mas aqui a gente está falando de pessoas que sequer tinham conhecimento do que elas estavam contratando. Então, chega um momento que quando o idoso vai procurar a defensoria, como é que nós vamos saber que cláusulas ele pretende controverter? Tudo no contrato está errado. A começar que ele foi ludibriado quando ele foi contratar. A questão pré-contratual já está errada. Exatamente. Ele foi, às vezes, ele sai da agência bancária já convidado por um preposto a comparecer perante a instituição financeira para fazer esse tipo de empréstimo. Então, não tem cláusula a controverter, é o contrato inteiro que tem que ser controvertido, sob a ótica exatamente do Código de Defesa do Consumidor. Nós não estamos aqui clamando por um ativismo judicial que sobrepuja os diplomas jurídicos. Nós temos institutos para conferir respaldo às nossas teses. A recomendação que eu faço hoje aos idosos é que, como é muito difícil mesmo separar, às vezes a instituição financeira, ela manda o contrato depois, às vezes ele assina um contrato em branco, ele sequer conhece as cláusulas, é muito fácil depois que a ação já é ajuizada, apresentarem na contestação um contrato que teria sido supostamente assinado pelo idoso, ele não fazia ideia das cláusulas que ele estava assinando. Então a recomendação que eu faço é que evitem
que realmente tenham muito cuidado perante quais instituições financeiras vão fazer um empréstimo, que talvez até peçam a orientação dos órgãos de defesa do consumidor antes mesmo de iniciar as tratativas, exatamente para escapar de situações como precisar de um revisional de contrato, precisar demonstrar esse juízo e demorar muito tempo para conseguir uma tutela jurisdicional efetiva, qual seja conseguir subsistir, porque com 35% de margem, mais descontos que já são autorizados em conta corrente, às vezes boca do caixa, como o doutor Rafael fez referência, tornam inviável a vida desse cidadão. É interessante que, assim, percebendo, fazendo uma soma do que os doutores colocaram, a impressão que nos dá é que falta sensibilidade de todos. Sensibilidade por parte das instituições financeiras, o que a gente não espera que tenham mesmo, não é? Mas falta sensibilidade por parte dos órgãos controladores, falta sensibilidade por parte do Poder Judiciário, notadamente o STJ, que deveria, se a legislação não está adequada, ou se tem instrumentos para se utilizar, por que não se utilizam, né? Notadamente em prol do lado mais fraco duas vezes, como foi exaustivamente colocado aqui pelos doutores. Como a gente conversou antes de começar o programa, o tempo é um carrasco, o tempo é um verdugo, e se nos foi assim, rápido, né? E principalmente para um tema desse, que tem tanto para a gente conversar, tanto para se colocar atenção, tanto para se trazer para a sociedade. E me resta, doutora, aí 30 segundos para as considerações finais, e eu já agradeço de logo, eu sei da sua luta, do seu trabalho no dia a dia na Defensoria Pública, em prol também de exatamente isso que a gente está discutindo. Muito obrigado e suas considerações finais. Eu agradeço, doutor, também a oportunidade de estar aqui. Só o fato de poder trazer essas alterações legislativas, advertir os idosos, os consumidores, que novos produtos financeiros estão entrando no mercado, evitem consumi-los sem antes ter perfeita ciência do que está se tratando. Às vezes não se trata apenas de empréstimo consignado, muitos outros empréstimos embutidos por trás desses produtos. Nossa, obrigada. Nada. Doutor Rafael, meu amigo, também lá da OAB, grande presidente da Comissão do Idoso atuante, por gentileza, suas considerações finais, e também já deixo o meu agradecimento mais uma vez, sei de suas atribuições, já está correndo para outro lugar depois daqui, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, amigo, é um prazer imenso a gente estar aqui ao lado da doutora Mariela, e disponibilizar os nossos serviços. Quer dizer que a Comissão do Idoso da OAB está lá diuturnamente para prestar esclarecimentos não só relacionados ao direito do consumidor, mas aos direitos preconizados no Estatuto de uma forma geral. Aproveitar e deixar o nosso telefone, é o 3216-1603, o telefone da OAB. Perfeito. E, no mais, nos disponibilizar sempre que necessário, a gente está aqui presente, é um prazer imenso. Obrigado. Doutora, antes de encerrar, eu só queria pedir o endereço da Defensoria Pública, para quem tivesse interesse. Nós temos núcleos dispersos em várias faculdades, os núcleos de práticas jurídicas. Aqui na Faculdade da Grande Fortaleza também tem um núcleo de prática jurídica da Defensoria Pública. Quem quiser, estejam aqui presentes, serão atendidos. Temos os nossos núcleos descentralizados e temos a nossa sede, que é na Avenida Pinto Bandeira, número 1111. Além dos órgãos de atuação que se encontram no fórum acompanhando os processos dos nossos consumidores. Agradeço. Perfeito. A você de casa, a gente espera ter conseguido pelo menos chamar ao debate essa situação, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, faça através das nossas redes sociais, @faculdadefgf. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro.